Olá, tudo bem? Sou Luciana Gouveia, coautora do livro SUS Esquematizado da Editora Ferreira e faço parte da equipe de professores do Concurseiro da Saúde, que é o primeiro site de ofertas de materiais para concursos na área da saúde. O tema da nossa aula de hoje é Legislações de Saúde Pública. Saiba o que estudar. E por que escolhemos este tema? Porque muita gente ainda tem dúvidas sobre o que estudar e sobre o que é pedido nos editais de concursos públicos, principalmente quando as organizadoras citam apenas os tópicos e não especificam as leis ou portarias onde eles estão inseridos. Nesta aula, vamos fazer uma compilação sobre os temas pedidos em editais de concursos públicos e resolver algumas questões de prova para que você se familiarize sobre como esses assuntos são cobrados em concursos públicos. Vamos iniciar com uma breve revisão sobre o histórico e a evolução das políticas públicas de saúde no Brasil. Este ainda é um tema muito recorrente em provas de concursos. Vamos lá. A década de 20, ela foi marcada pelas campanhas sanitaristas e pelo surgimento das CAPs, que eram as Caixas de Aposentadoria e Pensão, que foram criadas pela Lei Eloy Chaves. Já na década de 30, as CAPs foram substituídas pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões, os IAPs. Já na década de 60 e 70, foram marcadas pela criação do INPS e do INAMPS, respectivamente. E as décadas de 80 e 90 se deu a criação do SUS e a sua regulamentação. Então, sob a cronologia da criação do SUS, podemos dizer que antes do SUS, era o INAMPS o responsável pela prestação de serviços públicos de saúde para a população, mas somente para os trabalhadores formais. Daí, em 1986, ocorreu a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi o grande marco da chamada Reforma Sanitária Brasileira. E o relatório final da 8ª Conferência foi enviado à Assembleia Nacional Constituinte e serviu de base para a criação da Seção Saúde da Constituição Federal, que foi promulgada em 1988, surgindo assim o SUS, que é um sistema único de saúde vigente em todo o território nacional, proporcionando a todo e qualquer cidadão usufruir dos serviços de saúde, tornando o acesso universal e igualitário. Os artigos 196 a 200 da Constituição Federal são frequentemente cobrados em provas e são a base para que possamos entender as demais legislações da saúde. Se você quer aprofundar o seu conhecimento sobre o histórico da saúde pública no Brasil e entender melhor a seção saúde, sugerimos as apostilas e videoaulas referentes a esses temas que você encontra no www.concurseirodasaude.com.br. Lá, você também encontra cadernos de exercícios de várias bancas organizadoras para fixar os seus estudos e avaliar o seu conhecimento sobre a matéria. E por falar em questões de prova, vejamos uma questão sobre o histórico da saúde pública. Em relação ao processo histórico de construção do sistema de saúde brasileiro, é correto afirmar que. Então, vamos procurar qual é a alternativa certa. Letra A. O período de 1923 a 30 caracteriza-se pela organização dos trabalhadores em institutos de acordo com a categoria profissional. A letra A está errada, porque nós acabamos de ver que a década de 20 foi marcada pelos CAPs e não pelos IAPs. Letra B. No período de 1930 a 45, as campanhas públicas de sanitarismo foram relegadas a segundo plano. A letra B está errada. Item C. A Lei Orgânica da Saúde, 1960, resultou em uma contenção de gastos com benefícios e serviços contrapondo-se à política anterior. Completamente errada, porque a Lei Orgânica da Saúde não surgiu em 1960, ela surgiu em 1990. Letra C também está errada. Vejamos o item D. O acirramento da crise previdenciária no período de 1966 a 1973 pode ser explicado devido ao aumento dos gastos com extensão de cobertura, principalmente através da iniciativa privada. Esta é a nossa alternativa correta, como pede o comando da questão. O nosso gabarito é a letra
D. Vejamos agora uma questão sobre a Constituição Federal. No que tange o artigo 197 da Constituição Federal, são de relevância pública as ações e serviços de saúde, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado, cabendo a quem dispor por tais ações. Vejamos. Item A, Poder Público, B, Ministério Público, C, Gestão Municipal e D, Tribunal de Contas. O correto é a letra A. Cabe ao Poder Público executar tais ações que pedem o artigo 197 no comando da questão. Por que eu escolhi esta questão para ilustrar a Constituição Federal? Por dois motivos. Primeiro, para que você possa verificar como muitas bancas organizadoras cobram a legislação tal qual ela é redigida oficialmente. E o segundo motivo é alertar que não são as questões difíceis que eliminam os candidatos em concursos, são justamente as questões fáceis, porque, na pressa de responder a pergunta, aliado ao nervosismo na hora da prova, forma uma combinação que pode se tornar uma grande inimiga. Portanto, uma dica aqui para você: leia sempre a questão na íntegra e com calma, mesmo que você já tenha identificado a resposta correta. Vamos prosseguir. Então, a Constituição Federal criou o SUS em 1988. Porém, havia necessidade de se redigir uma lei que regulamentasse esse sistema. Daí, em 1990, foi criada a Lei 8080/90, que dispõe sobre o funcionamento e a organização do SUS. No entanto, essa lei sofreu vários vetos do então presidente Fernando Collor e, por pressão social, esses vetos foram derrubados e se criou então a Lei 8.142/90, que dispõe sobre a participação social e o financiamento do SUS. E, por isso, a Lei 8080 e a 8.142 são chamadas de Leis Orgânicas da Saúde. Vejamos o preâmbulo destas duas leis que são exaustivamente cobradas em concursos e que você deve ter um conhecimento bem aprofundado. Vejamos. A Lei 8080 trata das condições para a proteção e recuperação da saúde e também do funcionamento e organização do SUS e da outras providências. Já a Lei 8.142 trata da participação da comunidade e também sobre a transferência de recursos financeiros. Se você quiser ampliar os seus estudos sobre a Lei 8080 e a 8.142, veja as apostilas no Concurseiro da Saúde, que são comentadas e com várias explicações sobre determinados tópicos destas leis. E veja também as videoaulas que são segmentadas para que o seu estudo seja bem detalhado e progressivo. Vamos seguir nossa aula. Bom, à medida que o novo sistema de saúde era efetivamente implantado em todo o território nacional, e apesar de ele ser regulamentado pelas leis 8080 e a 8.142, na prática, identificavam-se necessidades operacionais que não estavam previstas em nenhuma das duas leis orgânicas. Por este motivo, foram editadas as chamadas Normas Operacionais Básicas, as NOBs, que eram instrumentos jurídicos de operacionalização do SUS, e também as NOAs, as chamadas Normas Operacionais de Assistência à Saúde. As NOBs e as NOAs são muito cobradas em provas de concursos públicos. Vejamos então cada uma delas. A primeira NOB editada foi a NOB 91, em 1991, através da Resolução do INAMPS número 258, de janeiro de 1991, e reeditada com alterações pela Resolução do INAMPS 273, em julho de 1991.
Aí você pode se perguntar, mas como uma NOB do SUS foi editada pelo INAMPS? Porque tanto o SUS quanto o INAMPS coexistiram até 1993, como nós veremos mais adiante. E qual foi a importância da NOB 91? Ela instituiu a autorização de internação hospitalar, a AIH, o fator de estímulo à municipalização, o FEM, o Sistema de Informações Hospitalares, o SIH, criou também os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde e centralizou a gestão do SUS na esfera federal. Vejamos a NOB seguinte, que foi a NOB editada em 1993. A NOB 93 criou o Fator de Apoio ao Estado, o FAI, o Sistema de Informações Ambulatoriais, o CIA, e a Comissão Intergestores, que são fóruns de negociação entre os gestores das três esferas. São elas a CIB, a Comissão Intergestores Bipartite, e a CIT, Comissão Intergestores Tripartite. E em julho de 1993 se deu a extinção do INAMPS. Então, a partir desta data, o único sistema de prestação de serviços públicos de saúde no Brasil passou a ser o SUS. Vamos avançar. Em 1996, foi editada a NOB 96, que criou a transferência fundo a fundo, o cadastramento e a adscrição da clientela, o cartão SUS, o PAB, que é o piso da atenção básica, e a PPI, que é a programação pactuada e integrada. Vejamos agora uma questão de prova sobre as NOBs. Esse assunto, volto a repetir, ainda é bastante solicitado em editais de concursos até hoje. Vejamos. De acordo com a NOB SUS, o processo de articulação entre os gestores nos diferentes níveis do sistema ocorrem através da Comissão Intergestores Tripartite, a CIT, e a Comissão Intergestores Bipartite, a CIB. Neste sentido, e a respeito destes colegiados de negociação, assinale a alternativa incorreta. Então, vamos procurar qual é a alternativa errada. Vejamos. Letra A. A CIT é composta de forma paritária por representação do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o CONASEMS. Letra A está correta. Vejamos o item B. A CIB é composta de forma não paritária por representação da Secretaria Estadual de Saúde, a SES, do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde, COSEMS, ou órgãos equivalentes. Vejam bem, o comando da questão pede a alternativa incorreta. O nosso item é a letra B, porque a CIB é composta, sim, de forma paritária. Mas ainda assim, vamos ver as demais alternativas dessa questão. Item C. A comissão bipartite pode operar com subcomissões regionais. Está correto. E o item D. As conclusões das negociações pactuadas na CIT e na CIB são formalizadas em ato próprio do gestor respectivo. Também está correto. Logo, o único item incorreto, errado, é a letra B, é o nosso gabarito. Vamos avançar. Em 2001, foi editada a NOAS 01, que instituiu a criação do PDR, que é o Plano Diretor de Regionalização, e instituiu também a ampliação da atenção básica. Logo depois, em 2002, foi publicada a NOAS 02, que criou alguns instrumentos de gestão, tais como as agendas de saúde, os planos de saúde, o quadro de metas e os relatórios de gestão. Prosseguindo na evolução da política de saúde pública, em 2003 é criada a chamada PNH, a Política Nacional de Humanização, com o objetivo de efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão. A PNH
também é bastante cobrada em concursos públicos e foi instituída através da publicação de várias cartilhas do Ministério da Saúde. Já em fevereiro de 2006, é editada a Portaria 399, que criou o Pacto pela Saúde de 2006. O pacto tem 3 componentes: o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão do SUS. Vamos ver uma questão de prova sobre o Pacto pela Saúde 2006, que é um assunto amplamente cobrado em questões de concursos públicos. Vejamos a questão. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Segundo a portaria número 399, são prioridades pactuadas no Pacto pela Vida. 1. Saúde do idoso, está correto. 2. Controle do câncer de colo de útero e de mama, está correto. A redução da mortalidade infantil e materna, está corretíssimo. O fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza, também está correto. 5. A promoção da saúde. E 6. O fortalecimento da atenção básica. Então, os 6 itens estão corretos. Vejamos, a letra D é a que corresponde às nossas prerrogativas. Todas são verdadeiras. Logo, o gabarito é a letra D de dado. Vamos seguir adiante. Também em 2006, só que em março de 2006, foi editada a Portaria número 648, que instituiu o PSF, o Programa Saúde da Família, como estratégia prioritária do Ministério da Saúde para a organização da atenção básica. O PACS, que é o Programa de Agentes Comunitários da Saúde, foi criado em 1991. Logo depois, em 1994, foi criado o Programa Saúde da Família. E em 2006, esse programa, o PSF, passa a ser a principal estratégia da atenção básica. Mais adiante, nós vamos ver que esta portaria 648 foi posteriormente revogada. Vamos seguir o nosso estudo. Em 2011, é editado o Decreto 7508, que regulamentou a Lei 8080 e instituiu algumas definições desta lei. Também, em 2011, já em outubro, é editada a Portaria número 2488, que revogou a Portaria 648, que nós falamos ainda agora. Então, a Portaria 2488 é a mais atual e ela aprovou a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica, para a Estratégia Saúde da Família e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Portanto, se no seu edital estiver cobrando a Portaria 648 e o Decreto 2488, saiba que o mais atual é a Portaria 2488. Vamos seguir. Em 2012, é editada a Lei Complementar número 141, que regulamentou a Emenda Constitucional 29 e dispôs sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e os municípios em ações e serviços públicos de saúde. Além de todas essas legislações que nós acabamos de rever, muitos editais de concursos também cobram outros tópicos, como, por exemplo, noções de epidemiologia. O que vem a ser epidemiologia? É a ciência que estuda a distribuição e os determinantes dos problemas de saúde, fenômenos e processos associados em populações humanas, de acordo com Almeida e Roquayrol. Então, como esse tema epidemiologia é cobrado em concursos públicos? Vamos ver uma questão de prova que ilustra esse tema.
Em epidemiologia, o termo coeficiente ou taxa significa a relação entre o número de eventos reais e o dos que poderiam acontecer. Sobre os diferentes tipos de coeficiente, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Vejamos. Item 1. Coeficiente de morbidade é a relação entre o número de casos de uma doença e a população exposta a adoecer. Item 1 é verdadeiro. Item 2. Coeficiente de mortalidade é a relação entre a frequência absoluta de óbitos e o número de expostos ao risco de morrer. Item 2 também é verdadeiro. Vejamos o item 3. Coeficiente de incidência é aquele que mede a força com que subsiste a doença na coletividade. Errado. Já o item 4, coeficiente de prevalência, é a razão entre o número de casos novos de uma doença que ocorre numa coletividade e a população exposta ao risco. Está errado. Essa definição não é de prevalência, é de incidência. Portanto, os dois primeiros itens estão verdadeiros, os dois últimos são falsos. Nosso gabarito é a letra D. Esta questão é para ilustrar a você como o quesito epidemiologia pode ser cobrado em questões de concursos públicos. Vamos avançar. Outro item que é muito cobrado também são os indicadores de saúde. O que vem a ser indicadores de saúde? São parâmetros utilizados internacionalmente com o objetivo de avaliar o estado de saúde das populações e fornecer subsídios para o planejamento das ações de saúde coletiva. Os principais indicadores de saúde são razão de mortalidade proporcional, coeficiente geral de mortalidade, esperança de vida ao nascer, coeficiente de mortalidade infantil, coeficiente de mortalidade por doenças específicas. Esses indicadores são subsídios fornecidos pela epidemiologia na mensuração da distribuição dos problemas de saúde entre as populações. Daí, quem estuda epidemiologia geralmente também precisa estudar os indicadores de saúde. Vamos prosseguir. Um outro assunto que também é bem cobrado em editais de concursos são os sistemas de informação em saúde. E o que vem a ser isso? Segundo a Organização Mundial de Saúde, eles podem ser definidos como mecanismo de coleta, processamento, análise e transmissão de dados epidemiológicos que são necessários para planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de saúde. Dentre alguns exemplos de sistemas de informação de saúde estão o SIAB, que é o Sistema de Informação da Atenção Básica, importantíssimo e bem explorado em concursos públicos. Outro, que é o SIM, o Sistema de Informações sobre Mortalidade. Também o SINASC, que é o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. E o SINAM, Sistema de Informação de Agravos e Notificação. Vejamos um exemplo de como os sistemas de informação em saúde podem ser cobrados em provas. E olha que são, hein? É um assunto bem explorado e bem recorrente em questões de concursos públicos. Vejamos. O Sistema de Informação em Saúde, SIS, é um componente estratégico à organização e funcionamento do sistema de saúde. Não é função essencial do SIS, então vamos procurar o item errado. Vejamos. Item A. É uma função do SIS subsidiar a educação e a promoção da saúde? Sim. Item B. Apoiar as atividades de pesquisa e produção de conhecimentos? Também, ele fornece dados para isso. Item C. Respaldar a operação diária e a gestão da atenção à saúde? Também. E o item D. Controlar as ações educativas da equipe de saúde junto à comunidade. Não, esta não é uma função direta do sistema de informações em saúde. Portanto,
o nosso gabarito é a letra D, é a incorreta. Esta questão é para ilustrar a você como o Sistema de Informação em Saúde pode e geralmente é cobrado em questões de concurso público. Vamos seguir. Outro tema que também é bem cobrado é a lista de doenças de notificação compulsória, que foi criada em 1975 e foi atualizada, isso é importante, pela Portaria 104, de 25 de janeiro de 2011. Se seu edital pedir lista de notificação compulsória, você deve estudar a Portaria número 104. Outro assunto bastante pedido é o Programa Nacional de Imunizações. Geralmente, o Programa Nacional de Imunizações, ele cai em editais para as categorias de enfermeiro e técnico de enfermagem. Porém, pode ser sim um assunto cobrado para demais categorias. O Programa Nacional de Imunizações foi criado pelo Ministério da Saúde em 1973. No entanto, a Portaria número 3318, de 28 de outubro de 2010, é a portaria atual e que regulamenta o Programa Nacional de Imunizações, definindo o calendário vacinal de vacinação. Vamos adiante. Outra portaria bastante cobrada em concursos públicos é a Portaria 9782, de 26 de janeiro de 1999, e ela define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e dá outras providências. Então, veja aqui que é esta portaria que instituiu a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se seu edital pedir algo sobre o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e a sua criação, você já sabe, portaria número 9782. Porém, outra portaria também cobrada e referente à vigilância sanitária é a Portaria número 3252, de 22 de dezembro de 2009. Esta portaria aprova as diretrizes para execução do financiamento das ações de vigilância em saúde pela União, Estados, Distrito Federal e municípios e dá providências. E institui também que a vigilância em saúde deve abranger a vigilância epidemiológica, a vigilância da situação de saúde, a vigilância em saúde ambiental, a vigilância em saúde do trabalhador e a vigilância sanitária. Seguindo, também uma outra portaria que é bastante cobrada é a número 1378, de julho de 2013. Esta portaria regulamenta as responsabilidades e define as diretrizes para execução e financiamento das ações de vigilância em saúde pela União, Estados, Distrito Federal e municípios relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Outra portaria que também aparece muito em editais de concursos públicos é a Portaria 198, de 2004, que institui a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, e também a Portaria número 1996, que define as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Portanto, se o seu edital cobrar algo relacionado à Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, fique atento. Você já sabe que você deve estudar tanto a Portaria 198 de 2004 quanto a Portaria 1996 de 2007. Vejamos mais
mais um quadro sobre todas as legislações que são geralmente cobradas em concursos públicos. Então, não são só as leis 8080 e 8.142 que você deve estudar. Como você acabou de verificar, existem uma série de legislações acessórias fora as leis orgânicas da saúde. Então, aqui foram apresentadas as legislações da saúde que são tópicos praticamente obrigatórios em editais de concursos públicos. Se você planeja ingressar na carreira pública, então é necessário que você esteja familiarizado com todos esses tópicos. E se você deseja estudar mais a fundo esses temas, acesse o Concurseiro da Saúde e confira as apostilas, as videoaulas e os cursos oferecidos com todos esses assuntos aqui abordados. Aqui me despeço de você, na torcida de que esta aula possa ter contribuído para os seus estudos e desejo muito sucesso. O Concurseiro da Saúde quer ser seu companheiro em aprovação.